Congresso derruba veto presidencial que impedia aumento de teto do benefício de prestação continuada. Seguem para a votação final de senadores e deputados projetos do governo sobre o orçamento impositivo. E especialistas debatem a viabilidade de reembolso de viagens canceladas devido ao coronavírus. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. Dos 10 vetos presidenciais que estavam na pauta do Congresso nesta quarta-feira, apenas um foi votado e acabou sendo derrubado. Com a decisão, a renda máxima para solicitar o benefício de prestação continuada passa de R$ 259 para pouco mais de R$ 519. O veto é o projeto que elevou o limite de renda familiar para receber o benefício de prestação continuada, o BPC. Rejeitado também na Câmara. A matéria vai à promulgação. Será feita a comunicação ao senhor presidente da República. O dinheiro é pago a idosos e pessoas com deficiência que não possam se manter e que a família também não tenha renda suficiente. O tema gerou polêmica entre os parlamentares. Criamos a lei que estabelece claramente meio salário mínimo. O presidente da República vem e veta esse projeto. Ou seja, o presidente da República está dizendo o seguinte, que quem ganha R$500 tem condições de se manter, pagar os seus medicamentos e ter a sua sobrevivência. Quem ganha R$500 não, ele está dizendo que quem ganha R$250, é isso, na verdade, que o presidente está advogando. Alguém que receba R$1.050, por exemplo, e que tenha um filho com deficiência, essa pessoa já não receberá o salário mínimo. Pessoas que têm outro tipo de estágio, de alguma renda, já não podem receber também, porque ultrapassa o per capita. Sabe o que essa parcela da população vai fazer com esse recurso? Se a soma per capita da família puder ser meio salário mínimo, vai reinvestir isso na economia. Primeira coisa que vão comprar é fralda. O SUS não distribui fralda para as pessoas com deficiência. Eles vão comprar sonda. Sabe por quê? Porque essas pessoas fervem sonda. Esse é um segmento que está na linha da miséria, vivendo com infecção. A gente já amarra a mãe, que não pode ter uma profissão, a maioria, porque tem que cuidar do filho. E os irmãos nunca vão ter uma oportunidade de ter um salário melhor e até o lado financeiro, porque quando ele sair desse ciclo, ele vai poder ganhar mais e não depender mais a família dele do benefício de prestação continuada. E já estão na pauta do Congresso os projetos encaminhados pelo presidente Jair Bolsonaro na última semana. Os textos são parte de um acordo entre Executivo e Legislativo para que parte do orçamento deste ano seja liberado pelo Legislativo. A oposição até tentou obstruir a votação, mas os dois projetos enviados pelo Executivo acabaram aprovados na Comissão Mista de Orçamento. Os textos ainda precisam ser analisados pelos parlamentares em uma sessão conjunta do Congresso Nacional. A ideia de ambos projetos é tirar do Palácio do Planalto o poder de decidir onde e como os recursos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias serão gastos. Antes da aprovação, os parlamentares levaram uma carta ao presidente Jair Bolsonaro, com um pedido para que ele retirasse um dos projetos que apresentou. Até o momento da entrega, o documento havia sido assinado por cerca de 75 parlamentares. Nós entregamos a carta e a carta foi entregue ao ministro Ramos e ao presidente da República, nesse momento, pelo secretário executivo do próprio ministro. Aguardamos ansiosamente que o presidente da República agora faça o ato de retirada do PLN 4. Não estava na pauta da comissão, mas um dos vetos da Presidência da República acabou fazendo parte dos debates na Comissão de Assuntos Sociais. O colegiado aprovou também a renegociação de dívidas dos mutuários do programa Minha Casa Minha Vida.
programa Minha Casa Minha Vida foi criado há 10 anos. Habitações populares para famílias com renda bruta mensal de R$ 1.800 a R$ 7.000. Entre 2009 e 2018, foram realizados mais de 5 milhões de contratos. Mas a inadimplência bateu as portas dos mutuários. Em 2018, para quem pagava prestações entre R$ 25 e R$ 270, o atraso nas prestações já atingia cerca de 40% dos beneficiados. O projeto aprovado nesta quarta-feira pela Comissão de Assuntos Sociais cria o Programa de Regularização de Débitos, que garante descontos de até 90% dos juros e multas aplicadas. A dívida poderia ser quitada em 2 ou até 120 prestações. O relator permitiu que a adesão dos bancos às renegociações seja voluntária. Considerando que muitos dos contratos firmados no âmbito do programa foram firmados entre famílias e instituições privadas, entendemos que o refinanciamento dos débitos não deve ser compulsório aos financiadores, se necessário conferir-lhes a oportunidade de voluntariamente participar ou não da renegociação nos moldes propostos pelo projeto de lei. E durante os debates na comissão, um pedido e vários apoios. A derrubada do veto presidencial que trata do BPC, o benefício de prestação continuada. Idosos e pessoas com deficiência têm direito a um salário mínimo mensal se a renda média da família não ultrapassar 1/4 do mínimo. O Congresso elevou esse valor para meio salário, ou seja, R$ 500. Mas o governo vetou. Eu queria aqui pedir a todos os senadores aqui deste parlamento, a derrubada do veto começa pelo Senado. Nós não estamos falando aqui, gente, de pessoas que estão numa situação, eu digo nem de pobreza. Nós estamos falando de pessoas que estão em extrema pobreza e têm deficiência. Primeiro, eu queria acompanhar a Vossa Excelência nesse veto 55, nós vamos derrubar esse veto. Para mim, uma sociedade que não consegue incluir as suas pessoas com deficiência, quem está deficiente é ela, Flávio Arnes. Não tenha dúvida, porque a gente sabe que a gente pode quebrar muitas barreiras e nós estamos aqui para isso. Por favor, votem para derrubar o veto. O projeto de regularização dos débitos do programa Minha Casa Minha Vida agora vai ser analisado pela Comissão de Assuntos Econômicos. Deputados e senadores da Comissão da Reforma Tributária ouviram nesta quarta-feira a professora portuguesa Rita de la Feria, que leciona em uma universidade na Inglaterra. Tributação não deve ser um bicho de 7 cabeças. Com didatismo e simpatia, Rita de la Feria foi só elogios ao imposto sobre o consumo. Ela destacou o que caracteriza uma boa tributação. Número 1. Um imposto geral sobre o consumo, não sectorial, um só. 2. Uma tributação no destino, princípio do destino. 3. Uma base tributável alargada, que seja uma alíquota única, mínimo de isenções, etc. 4. Que seja multifásico e não cumulativo, que inclua a devolução de créditos. Nada disto, neste momento, se aplica no Brasil. Mas se, por um lado, a coisa está muito feia para o Brasil... Vocês têm uma boa administração tributária em termos de capacidade, em termos de recursos humanos. Vocês têm uma administração tributária sofisticada. E vocês têm já softwares, vocês têm já sistemas informáticos, alguns deles, por exemplo, no caso da Nota Paulista. A Nota Paulista foi adotada agora pelo mundo todo. Por que o imposto sobre o valor agregado, IVA, é uma boa? É um imposto eficiente e neutro. Eficiente no sentido que são baixos custos de coleta, baixos custos de compliance, mas ao mesmo tempo coleta muita receita. E é muito impermeável à fraude. E, por outro lado, é um imposto neutro. Tanto ao nível interno, não cria distorções da concorrência ao nível do mercado interno, mas, crucialmente também, não cria distorções ao investimento externo. O IVA não é igual em todo o mundo e, em alguns países, o sistema é melhor que em outros. Além disso, segundo ela, não se deve fazer justiça social por meio da tributação. Quando nós reduzimos a alíquota na comida, quem beneficia da descida da alíquota da comida são os mais ricos e então o sistema fica mais regressivo. Nós estamos a tentar melhorar, pioramos. Após a exposição,
perguntas e comentários dos parlamentares. Os municípios têm medo de perder receita, os estados têm medo de perder receita. Quais os mecanismos poderiam ser feitos para que nós pudéssemos reduzir esses riscos? O que poderia ser feito no caso da Zona Franca de Manaus? Arrecada de todo mundo e depois dá um tipo de benefício? Com relação ao agro, não podemos concorrer com impostos lá fora. O mesmo regime para todos, mas depois protege através das transferências, chamadas transferências sociais. O IVA que entra não é um IVA líquido. Tem que guardar um pouco para os créditos, sempre. Porque o sistema tem que ser credível, os empresários, os negócios têm que ter a certeza que o crédito vai ser pago. Mais uma vez, a comissão mista que examina a medida provisória do contrato verde-amarelo terminou sem acordo. A MP altera a legislação trabalhista com o objetivo de criar postos de trabalho para jovens entre 18 e 29 anos. Depois de ser suspensa 2 vezes durante os debates, a sessão foi adiada para terça-feira. De um lado, multas exorbitantes e dificuldades no reembolso de pacotes e passagens. Do outro, empresas e todo um setor da economia ameaçados por um prejuízo incalculável com a chegada do coronavírus. Esse foi o foco dos debates numa audiência pública interativa no Senado. Com a epidemia do coronavírus espalhada por todos os continentes, o trânsito de passageiros e o setor de turismo sofrem as consequências. No Brasil, clientes de operadoras, agências e companhias aéreas correm em busca de reembolso e remarcação, mas encontram dificuldades na negociação com as empresas. Acho que o mundo inteiro está tratando deste assunto, o país também está tratando deste assunto e cada um, na sua individualidade, principalmente quem tem representatividade, tem que pensar o que é que eu posso fazer em um momento como este, em que o mundo busca soluções e que se há também uma preocupação com a economia, mas principalmente com a vida das pessoas. Na Comissão de Transparência, Fiscalização, Controle e Defesa do Consumidor, representantes do Ministério da Saúde e do Ministério da Justiça traçaram um cenário realista da epidemia no Brasil, prevendo uma provável redução das viagens, hospedagens e cruzeiros. Pelo que vimos, não sabemos exatamente quando, mas vamos passar por um período negro e, com certeza, nós precisamos defender a nossa sobrevivência. Então, no final, além de ser obrigado a operar um voo que provavelmente já não tem a ocupação desejada, não tem os preços desejados, ainda nos defrontaremos com assentos cancelados de última hora, sem que se tenha nenhum desincentivo para que isso aconteça. Nesta mesma linha de raciocínio, as próprias empresas que criam esse hábito para que o consumidor viaje com certa antecedência, elas seguiram vendendo passagens até que se manifestasse como comprovados casos que eram mera suspeita. A OAB, Procons e empresas prestadoras de serviços defenderam pontos de vistas divergentes. Pode-se cobrar uma multa no bom senso, na boa-fé das partes contratantes. E qual que é a dificuldade? As 2 semanas em que nós, advogados, estamos deparando com isso é o quê? Dificuldade de celebrar acordo telefone. Quantos relatos que falam, meus colegas também relatando, o consumidor fica 1 hora no telefone, 2 horas no telefone, não está conseguindo celebrar este acordo. O presidente da comissão busca promover o entendimento entre as partes com o foco no equilíbrio entre os direitos dos consumidores e a sobrevivência econômica de quem investe e gera empregos no setor. Que vamos buscar. Não é um culpado, vamos aqui buscar soluções para evitar problemas. Problemas que às vezes podem parecer pequenos no primeiro momento, mas que podem levar a uma judicialização que às vezes chega a ser eterna. Subiu para 53 o número de pessoas infectadas com coronavírus no Brasil. E a Organização Mundial de Saúde declarou pandemia. No Senado, o presidente Davi Alcolumbre publicou um ato com procedimentos de prevenção na Casa Legislativa. Vamos saber mais detalhes ao vivo com a repórter Isabela Dutra. Boa noite, Isabela.
Boa noite, Maturana. Boa noite a todos. As medidas entram em vigor nesta quinta-feira. O acesso ao Senado Federal fica restrito a parlamentares, funcionários, imprensa credenciada, assessores de entidades e órgãos públicos, representantes de instituições, fornecedores e empregados que prestam serviço ao Senado. Também terão acesso os convocados ou convidados para participar de comissões ou do plenário ou pessoas que tenham audiência agendada com algum senador. Ficam suspensas a visitação institucional, sessões solenes e especiais, eventos de lideranças partidárias e frentes parlamentares e outros eventos coletivos não relacionados às atividades legislativas. Os eventos marcados para esta quinta-feira estão mantidos. As outras medidas são específicas para parlamentares e para quem trabalha aqui no Senado. Em caso de terem estado em algum país onde haja transmissão de coronavírus, eles deverão comunicar a viagem ao Serviço Médico do Senado Federal. Se apresentarem sintomas ou se tiverem mantido contato próximo com casos suspeitos ou confirmados, serão afastados por 14 dias para monitoramento. Deverão permanecer em casa e fazer teletrabalho se possível. Foi criado também um comitê de acompanhamento e controle do coronavírus aqui dentro do Senado Federal. Maturana. Muito obrigado, Isabela, pelas informações. O Dia Mundial do Rim será celebrado em sessão solene no Senado nesta quinta-feira. A ideia é conscientizar a população sobre as doenças silenciosas que afetam o órgão. Doenças renais crônicas já foram classificadas como um problema de saúde pública pela Organização Mundial de Saúde. A estimativa é que 850 milhões de pessoas já tenham sido atingidas. De acordo com a Sociedade Brasileira de Nefrologia, mais de 130 mil pacientes precisam se submeter a terapias como a hemodiálise. Como as pessoas que têm doenças renais não costumam apresentar sintomas no início, muitas vezes elas acabam recebendo um diagnóstico tardio. Para alertar sobre o problema, médicos, representantes do Ministério da Saúde e parlamentares vão se reunir em sessão solene para debater o tema. Pessoa sofre demais com rim. Hoje, os governantes não dão atenção com a pedra do rim, tanto que dói, concorda? Chega no hospital, pedra do rim, fica de lado. E eu já sofri dor no rim, eu sei como é que é, certo? E aí evolui muita doença. Até o transplante do rim, que é muito importante, os doadores saber, certo? Que tem de doar o rim para tirar o sofrimento de uma pessoa que está presa numa máquina. De 40 e 48 horas tem de voltar, na maioria, para fazer a hemodiálise, né? Então eu acho importante trazer isso à opinião pública. A Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher discutiu nesta quarta-feira o aumento de números de feminicídios no Brasil no ano de 2019. Somente no ano de 2019, 1.314 brasileiras foram mortas pelo fato de serem mulheres. Na maioria dos casos, o autor do crime é o companheiro ou ex-companheiro da vítima. Em comparação ao ano de 2018, o aumento foi de 7,3%. Em relação à violência doméstica, a cada 2 minutos é registrado um caso. Os dados são do Monitor da Violência, feito em parceria pelo Núcleo de Estudos da Violência da USP, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pelo portal G1. A gente não está falando aqui só da morte, a gente está falando daquela mulher que é violentada dentro de casa dia após dia, que não tem o seu direito de falar, que é desacatada na sua figura feminina, que não tem o seu direito de expressão, daí a pouco ela já está sendo psicologicamente ameaçada, contida, né? E aí, finalmente, a ponta do iceberg é o feminicídio. Entre as soluções para diminuir os casos de violência, as debatedoras indicaram a educação, como o ensino de respeito às mulheres. Uma mulher precisa, a partir da educação, se reconhecer como pessoa e saber dos direitos que ela tem. E a gente pode fazer isso de forma lúdica, de uma forma mais leve, mas levando para a escola, vai mudar comportamentos. Porque hoje a gente está trabalhando com a repressão.
na repressão e trabalhar com pessoas que já têm esses conceitos arraigados dentro de si, que acreditam mesmo que a mulher tem uma posição inferior, que quando ele diz assim, ó, minha esposa, ele entende minha propriedade, como é meu carro, como é minha casa, como é a minha TV. A senadora Leila Barros fez o requerimento de audiência pública e o Senado pretende debater mais sobre o assunto. Somos 13 senadoras e, enfim, 13% do Senado são de mulheres, 15% na Câmara, e nós estamos aqui representando essas mulheres. Nós somos a voz dessas mulheres. E é por isso que a gente vai abrir essa temática, acredito, durante todo o ano, para debater justamente esses altos índices de violência e também de feminicídio contra a mulher. E a Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que cria a Política Nacional de Dados sobre a Violência contra as Mulheres. Os senadores aprovaram também a proposta que determina que a informação sobre desaparecimento de crianças e adolescentes seja incluída no Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. Os dois projetos seguem para votação no plenário. A necessidade de aprovação do Fundeb foi tema de debate na audiência pública interativa na Comissão de Educação. Os participantes defenderam maior participação do governo federal. O Fundeb é a principal fonte de financiamento da educação básica no Brasil. O recurso beneficia 38 milhões de alunos, atinge 18% da população e tem recursos equivalentes a 2,4% do PIB brasileiro. Mas o programa tem prazo para acabar. A vigência vai até 31 de dezembro de 2020. O presidente da comissão, senador Jean Paul Prates, chamou a atenção para a necessidade de aprovação rápida e destacou que o impacto vai ser diretamente nos municípios. A aprovação do novo Fundeb é uma agenda estratégica, urgente e imprescindível, de modo que, tão logo a matéria seja aprovada na Câmara dos Deputados, o Senado Federal também possa debatê-la a partir das convergências já amadurecidas e aprová-la o mais rápido possível, como eu disse, antes do fim do meio do ano, ou seja, junho no máximo. Caso o Parlamento não aprove a emenda constitucional instituindo o novo Fundeb, o impacto nos municípios será devastador, uma vez que os municípios vão continuar tendo que investir, no mínimo, 25% da receita resultante de impostos em manutenção e desenvolvimento do ensino. Os participantes debateram conteúdo de propostas que tramitam no Congresso para tornar permanente a fonte de recursos. A PEC 15 de 2015, no texto substitutivo à proposta original, sugere maior participação do governo federal no financiamento da educação básica, começando em 15% e aumentando 1 ponto percentual por ano até atingir o índice de 20% em um prazo de 6 anos. Para a coordenadora da campanha nacional pelo direito da educação, Catarina Almeida, o índice de 20% já seria um avanço, mas reforça que a participação ainda tem que ser maior. O quanto significaria se a União, em 2019, tivesse com 20% e não 10%, né? A gente sabe que foi de 15,3 bilhões a complementação da União, isso passaria para mais de 30 milhões. Mas, para garantir objetivamente essas questões e, sobretudo, a questão da qualidade, nós precisaríamos mesmo que a União chegue aí a pelo menos 40%. Como disse Catarina aqui, sair de 10% para 40% não é uma proposição na base do achismo, muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário, é uma proposição calcada no imenso déficit do ponto de vista de escolarização que o Estado brasileiro tem frente ainda amplas camadas da população brasileira. Não vou repetir aqui. É só ver as estatísticas de quantas crianças estão fora das creches por esse país afora. Veja agora o que foi assunto nas reuniões das comissões de Agricultura e Reforma Agrária e de Desenvolvimento Regional e Turismo. Comitiva de senadores do Quênia foi à Comissão de Agricultura pedir apoio do governo brasileiro para combater uma invasão de gafanhotos. A nuvem de insetos é 2 vezes maior que a cidade de Nova York e coloca em risco a segurança alimentar no país. O debate sobre a democratização dos fundos de investimento do Norte e Nordeste está na Comissão de Desenvolvimento Regional. Atualmente, os financiamentos desse tipo só podem ser liberados por um banco. A proposta em pauta amplia o número de operadores que podem autorizar os recursos. Para Isalci, que relata o texto, ampliar a concorrência entre os bancos facilitaria o acesso de pequenos empresários aos fundos.
O senador Exaussi aprovou uma audiência pública sobre o tema. Os bancos, o risco é deles, então muitas vezes eles priorizam a segurança em detrimento do desenvolvimento regional, que é o objetivo do fundo. Então, é evidente que as empresas que mais precisam são aquelas que normalmente não têm garantias exigidas pelo banco. Então, a gente tem que discutir essa questão. As regras para uso de aeronaves oficiais agora podem ser estabelecidas por lei. O texto do senador Lazier Martins é o primeiro item na pauta desta quinta-feira na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. O senador também cria novas regras para solicitar um voo oficial. Pelo projeto, antes da decolagem, deve ser apresentada a finalidade da viagem, a lista de quem vai embarcar, incluindo a tripulação, a carga transportada, se houver, o percurso que deve ser feito e o tempo de permanência em cada pouso da missão oficial. O texto também exige a divulgação de quem autorizou a missão. É preciso que o acompanhante tenha a ver alguma coisa com a viagem, isto é, acabar com a história da carona. Aviões da FAB não é para dar carona. Hoje em dia, o decreto presidencial que regula o uso dos aviões da FAB por autoridades determina apenas que o autor do pedido deve manter o registro do motivo, do destino, das datas e dos horários da viagem. A qualquer momento, essas informações podem ser solicitadas por órgãos de controle. As regras para o uso dos aviões da FAB foram atualizadas recentemente pelo governo. Pelo texto, apenas vice-presidente, ministros de Estado e autoridades com mesma prerrogativa podem solicitar voos da FAB. Os voos podem acontecer por motivos de segurança, de emergência médica ou em serviço oficial. O decreto permite autoridades utilizarem aviões da FAB para voltarem aos estados de origem. Presume-se motivo de segurança nesse tipo de deslocamento. Desde 2015, a FAB estava proibida de fazer o transporte de autoridades de volta para o estado natal. O novo decreto também determina que fica a cargo da autoridade que solicita o uso do avião da FAB decidir qual o critério para preencher as vagas remanescentes no avião. Desde o começo do ano, a FAB já fez 149 voos a pedido de autoridades. No total, embarcaram 1.720 passageiros, uma média de 11 passageiros por voo. O voo mais cheio teve 50 acompanhantes, o mais vazio, apenas 3. A Força Aérea Brasileira não divulga os gastos com voos oficiais. Os custos das missões são classificados no grau de sigilo reservado, porque envolvem aviões militares. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.